Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para um novo vídeo no nosso canal e hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que todos nós temos e que é muito poderosa, que é a nossa mente. Todo mundo já deve ter ouvido falar o quanto a nossa mente é poderosa. Só que a maioria das vezes, a gente, por não entender, desconhecer, a gente não consegue, de fato, utilizar todo esse nosso potencial em nosso benefício. Eu quero hoje relacionar com vocês e fazer vocês pensarem se, de repente, o ganho financeiro de vocês, aquilo que vocês desejam de retorno financeiro, qual é a relação que vocês têm com o dinheiro e o que isso pode estar diretamente ligado com o teu consciente e o teu subconsciente. Vamos exemplificar coisas da minha própria vida e exemplos que eu encontro por aí para que a gente possa aprender de maneira prática e passar a executar esse exercício diário, que realmente é um exercício diário para que vire um hábito na nossa vida e que a gente possa, depois de conter o conhecimento, transformar a nossa realidade e a nossa trajetória. Eu sou a Renata Cavassa, cirurgiã dentista há 30 anos e eu sempre digo que a vida é cheia de possibilidades. Vem junto comigo para mais um conteúdo aqui nesse canal. Vamos iniciar esse assunto que é tão complexo que, por incrível que pareça, as pessoas têm muita dificuldade de entender e eu também. Aí, a partir do momento que eu fui tendo mais interesse por esse assunto, eu fui me aprofundando em leituras e tentando sempre observar, que eu acho que é uma questão muito importante, a gente observar aquilo que acontece na nossa vida e ao nosso redor. E isso, junto com a busca do conhecimento, o estudo, vai nos trazendo grandes exemplos, mais firmeza, mais clareza, e é por isso que eu tô aqui tentando falar um pouco sobre esse assunto, que é sobre a mente humana. A gente sabe que a mente humana ela é dividida em dois polos distintos em funções e em características. Existem várias terminologias relacionadas a cada estudo, mas aqui eu vou conversar com vocês sobre o consciente e o subconsciente. Vamos imaginar que a nossa mente, eu gosto de exemplificar, eu acho que é mais fácil a gente entender. Vamos imaginar que a nossa mente é um grande jardim e nós somos o jardineiro. Então, o jardineiro, eu vou dizer para vocês que o jardineiro é exatamente o nosso consciente. É ele que ordena, é ele que cuida do jardim. Então é ele que vai delegar o que vai ser plantado, o que ele quer colher, que vai direcionar o plantio, a colheita, o cuidado, principalmente o cuidado com aquele jardim. O jardim é o nosso subconsciente. E assim é, tudo aquilo que a gente ordena, que a gente pensa, vai diretamente impactar no nosso subconsciente. Então vamos imaginar assim, eu vou dar um exemplo da minha vida. Há anos atrás, eu nem sabia do que se tratava, qual era essa força, né? O que era a nossa mente. Eu dizia, quando eu era mais jovem, que eu seria dentista, que eu casaria, que eu teria uma casa com piscina, que eu teria cachorro, que eu teria uma filha. E assim, tudo isso que eu afirmava com tanta certeza na minha vida, né, que eu ordenava, que o meu consciente dizia, ia ficando ali guardado no meu subconsciente. De uma maneira que a gente esquece, mas que ele é tão poderoso que, através disso, vão se formando meios e jeitos da gente conquistar, da gente ir em busca daquilo que a gente mesmo ordenou. Por isso é tão importante a gente estar sempre pensando positivo, pensando com clareza, evitar os nãos na nossa vida, as coisas que nos limitam. Então é comum a gente às vezes ter o nosso lado de desânimo e a gente fala, poxa, eu nunca vou conseguir fazer isso pra mim não dá certo, ou não vai ser assim. Não, a gente precisa mudar os comandos. Hoje eu não fiz dessa maneira, mas eu vou conseguir, é lá que eu quero chegar. É esse o propósito que eu tenho e assim por diante. Então tudo aquilo que a gente ordena, o nosso subconsciente uma hora vai jogar, vai nos devolver através de manifestações no nosso corpo e na nossa vida. Por exemplo, né, que é muito comum hoje a gente ver pessoas com depressão e síndrome do pânico. Essa síndrome do pânico, ela inicia através de um gatilho. E aí é onde a gente começa a pensar. Você começa a ter pensamentos de insegurança, de medo. E todo esse pensamento que a todo momento a gente não para de pensar, a nossa mente, é muito difícil, eu reconheço que é muito difícil a gente disciplinar o nosso pensamento. Isso é, como eu falei, é um hábito, é um exercício diário
Cada vez que um pensamento chegar até você e você percebe que aquele pensamento pode ser destrutivo, pode não ser tão benéfico para você na sua vida, você pode simplesmente falar: não, isso não me pertence, esse pensamento não é meu, e você para aquele pensamento e imediatamente em cima dele, você coloca um outro pensamento ao contrário daquilo. Então, por exemplo, como eu estava falando sobre a síndrome do pânico, o que gera muitas vezes é pensamentos ansiosos, pensamentos de medo, e uma determinada hora o nosso subconsciente que está lá guardando tudo aquilo, devolve isso tudo para o nosso corpo. E isso vem através de manifestações que a gente sabe muito bem, que dão tremores, taquicardia e outros sintomas. Então, tudo que a gente pensa, uma hora, através do nosso subconsciente que está guardado lá, vai sim ser exposto através do nosso corpo, através das nossas ações, né? Muitas vezes você devolve tudo isso com atitudes de raiva, de incompreensão, de egoísmo e outras coisas, como, por exemplo, vamos falar de pessoas que falam só sobre doença. Aquelas pessoas, elas falam tanto sobre doença, elas cultivam tanto a doença, que aquilo vai ficando no inconsciente dela, no subconsciente. E uma hora o corpo dela se manifesta, acreditem, pasmem, com a doença que sempre ela falou, que sempre ela disse que teria. Então, gente, é simples, mas não é. É simples porque quando a gente entende a trajetória, o como tem que ser feito, a gente consegue, a gente já sabe, a gente já tem o conhecimento. Mas não é simples quando durante o nosso dia a dia a gente precisa se disciplinar, precisa estar toda hora tendo cuidado para que isso não fique lá registrado no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Começa agora treinando a sua mente com pensamentos de paz, tranquilidade, de prosperidade, de abundância. Dê esse comando de maneira racional e simplesmente aceite a tua convicção e você vai ver o quanto você vai semear e você vai ter frutos maravilhosos, conectos, em conexão entre o teu consciente e o teu subconsciente. Quando você controla o teu pensamento e o teu consciente, que a tua voz de comando, ela tá mais tranquila, ela tá em conexão com tudo aquilo que você deseja de maneira positiva, o teu subconsciente, de uma maneira mágica, vai exercer a função de transformar, de criar meios para que as coisas aconteçam. Você começa a compreender que qualquer situação que você passa, se a tua mente é a que comanda, e teus pensamentos podem ser sempre pensamentos de prosperidade, de abundância, de resolução, você está sempre mandando esse comando e o teu subconsciente, através de uma força onipotente que a gente não imagina, vai ser responsável pela criação. Uma outra coisa que a gente precisa ter conhecimento é que tudo se inicia no meio interno. A maioria das pessoas começa a olhar ao seu redor, as pessoas que você conhece, e hoje, atualmente, infelizmente, uma grande maioria das pessoas vive exatamente voltada ao mundo externo. O que seria isso? Aquilo que ela vê, a todas aquelas situações que existem na nossa vida cotidiana, de ter, de possuir, de ser, mas elas pouco se conectam com o seu mundo interno. Aquelas que procuram evoluir, aquelas que procuram mais conhecimento na área científica também, elas conseguem olhar e se fortalecer. Começam a entender e a organizar o seu mundo interno, a sua mente, a sua voz de comando. E aí sim ela percebe que tudo se inicia no meio interno, aqui no nosso pensamento. E aí, através disso, uma vez que você entende isso e você detém esse poder, você também vai começar a ver as manifestações na tua vida. Então, começa no mundo interno e as coisas vão para o mundo externo, se exteriorizam. Vamos imaginar que tudo nessa vida já está criado. Então, recentemente fiz uma viagem recentemente, estive num lugar lindo, que é Barcelona, e lá eu me encantei muito com as obras de Gaudí. E até hoje, os historiadores, as pessoas que ficam vendo a situação, a Gaudí foi um arquiteto que estudou na Universidade de Barcelona, e as pessoas ficam até hoje imaginando como é que ele conseguiu naquela época, com tão poucos recursos e tão poucos conhecimentos perto do que a gente tem hoje da evolução, ter construído e elaborado aquela igreja maravilhosa que é a Sagrada Família, como também o Parque Güell e tantas outras obras que ele realizou.
porque simplesmente ele estava firme e convicto daquilo que ele iria realizar e sabia que realizaria. Então ele deu a voz de comando o tempo inteiro, ele focou naquilo que ele desejava, o subconsciente dele criou meios e maneiras daquilo se manifestar. Então, uma vez, conversando com uma pessoa até recentemente, ele falou assim pra mim, fazendo um estudo de uma coisa que ele estava desenvolvendo, ele falou, eu não sei como é que eu tive essa ideia. E eu falei, na verdade, tudo já está pronto no universo, mas a gente precisa estar em conexão com isso. É como se nós fôssemos antenas. Então, centenas de pessoas sendo antenas. Aquela ideia surge, e surge não só para mim, surge para todas as pessoas ao mesmo tempo. Só que uma vai se conectar, vai se ligar, vai ser o receptor, vai receber mais rápido e vai fazer daquilo que ela acreditou, né? Porque ela imaginou que aquela ideia dava certo, né? Então ela falou, eu vou realizar, eu vou conseguir, isso vai dar certo, eu vou pesquisar. E o subconsciente dele começa a trabalhar para que aquilo se concretize. Então é muito importante, né, a gente deter esse conhecimento, porque quando a gente detém o conhecimento, a gente fala, não, eu posso sim agora fazer um trabalho constante para modificar e para realizar as coisas na minha vida. No início a gente falou que ia conectar tudo isso, a força do teu consciente e do teu subconsciente com a tua relação de ganho financeiro. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você pensa? O que é, na verdade, que você pensa sobre o dinheiro na sua vida? Como esse dinheiro, ele se manifesta na sua vida, mas qual é a relação? O que a sua mente diz a todo momento para o seu subconsciente sobre ele? Eu acabei de te fazer uma pergunta sobre qual é a importância, qual é a sua ligação em relação ao dinheiro, e aí vamos lá falar sobre isso. A maioria das pessoas, e isso é fato, todo mundo trabalha e todo mundo gosta de ter uma vida próspera, e a gente não tá aqui para agir com hipocrisia de dizer que o dinheiro não seria benéfico. O dinheiro, ele traz muitas coisas que eu considero positiva, como, por exemplo, você ter uma boa saúde, você poder ter uma boa educação, ter e proporcionar para sua família momentos inesquecíveis, como uma viagem. Enfim, ele é tão prazeroso e pode te dar coisas tão boas, mas ele também pode estar relacionado com coisas muito ruins, como você imaginar que se você deter mais dinheiro, né, e por isso muitas vezes você não consegue escalar, você chega a um determinado patamar e você não consegue ultrapassar aquilo, porque existem algumas crenças que te limitam, né? O teu consciente diz ao tempo inteiro para você que o dinheiro sim é prejudicial, que as pessoas que têm muito dinheiro não são pessoas legais, que quando se tem muito dinheiro paga-se muito imposto, ou que se para ter muito dinheiro você precisa ter muito esforço. Existem muitas coisas negativas também associadas à aquisição de dinheiro. Então eu sugiro que você faça o seguinte: coloca no papel as características, tudo aquilo que você considera importante, positivo em relação ao dinheiro e tudo aquilo que você considera negativo. E aí você vai realizar na tua vida aquilo que vai te ter mais peso. Torne para você, na tua mente, as coisas muito claras, para que você possa sim mandar o comando ao cérebro e entender de maneira definitiva qual é essa relação de dinheiro na tua vida. Para mim, o dinheiro, ele não me tira a minha espiritualidade, ele sim pode me proporcionar com que eu consiga ser uma pessoa melhor e ajudar pessoas que estão ao meu redor, pessoas que eu amo, a minha família, cuidar melhor dos meus familiares, amigos. Eu posso sim ter uma vida mais próspera, uma vida que eu posso viajar, em que eu posso ter uma saúde boa, em que eu possa fazer coisas por mim e por outras pessoas. Eu sempre digo o seguinte: o dinheiro, ele vai despertar em você o que você na verdade já é. Ele só vai aumentar. Então, se você é, sem dinheiro, uma pessoa boa, espiritualizada, que procura sempre estar focada e andando no caminho do bem, que procura ajudar o próximo, que tem caridade, que age conforme os teus princípios, então o ganho de dinheiro, se ele aumentar, ele vai fazer com que isso se torne ainda maior. Você vai conseguir, com o teu ganho, com a escalada financeira, emitir ainda muito mais prosperidade e luz na vida de outras pessoas. Então é isso que eu queria falar com vocês, gente. O quanto o nosso consciente é fundamental para agir, fazer com que o nosso inconsciente, subconsciente haja. E sim, quis relacionar para vocês o quanto muitas vezes a gente deixa de ganhar o nosso dinheiro, de escalar, de ter uma vida mais próspera, porque de fato a gente não acredita nisso.
Então, que fique mais um vídeo aí para que vocês pensem, repensem sobre esse assunto que é tão legal e que muita gente encontra em um tabu para falar, que é sobre ganho financeiro. Teremos muito mais conteúdo sobre esse e diversos assuntos que parece que não são inerentes à odontologia, mas como eu sempre digo, tudo está muito correlacionado. E se você está gostando do meu conteúdo, então se inscreve no meu canal, pode ativar o sino, que assim você vai saber sempre que eu colocar um conteúdo novo. Isso vai me estimular a cada vez mais em buscar conhecimento e trazendo sempre assuntos aí importantes e legais no canal.